E aí, galera, tudo bem com vocês? Tava ansioso para começar logo esse projeto, mas também estava tentando me preparar aqui para poder montar alguma coisa legal para vocês, tá? Então, esse primeiro vídeo aqui, a minha intenção é mostrar para vocês como é que a gente monta uma estrutura base da nossa API aqui, né, e deixa ela funcionando, utilizando o IntelliJ. Eu vou fazer uma conexão com o banco de dados aqui, conexão assim, vou conectar a nossa aplicação com o banco de dados, né, não vou criar tabela, não vou fazer nada disso, mas tentar mostrar para vocês aqui o basicão, a preparação, né, para o nosso projeto, para a nossa API, tá joia? E aí, por onde que a gente vai começar? Primeiro, né, o cara assim que é o mágico do processo aqui, que é o Spring, tá bom? Então o Spring, ele tem é um framework, né? A galera aí fala que é um conjunto de ferramentas, sei lá, é algo que ajuda muito a gente, né, no desenvolvimento de aplicações, principalmente com Java. Eu sou um cara assim apaixonado por Spring. Spring realmente mudou a forma como a gente escreve aplicações Java, principalmente aplicações web, né? Então eu adoro o Spring. Então nós vamos começar pelo site do Spring. O Spring, ele traz uma série de informações aqui. Ele tem vários projetos diferentes, né? Spring Boot, Spring Framework, Cloud. Então, são vários projetos aqui que trazem ajuda, apoio, permitem que a gente construa aplicações relacionadas com cada um desses tópicos aqui, usando Java e outras linguagens também. Então, tem uma documentação muito vasta, uma documentação muito bacana. Tá? Mas uma coisa muito legal que tem aqui no site do Spring também é esse Spring Initializer, né? Então eu quero, de novo, quero montar aqui a, a base do meu projeto usando Spring, por exemplo. Então eu venho aqui no meu Spring Initializer, ele vai abrir uma outra página aqui para gente. Aí eu posso por aqui já montar o basicão do nosso projeto. Eu vou usar, por exemplo, ó, o nosso projeto vai ser o quê? Vai ser um projeto Maven, tá bom? Então, qual é a linguagem que eu vou usar? Ó, Java, você pode usar Kotlin, Groove, entendeu? Nós vamos usar Java. Legal. Qual é a versão do Spring Boot que eu vou usar? Nós vamos usar a 2.78, tá bom, galera? Que é uma versão estável, não é a última versão, mas é uma versão estável para não ter problema aqui com conflito com linguagem, com Maven ou coisa do tipo. E aqui, ó, ele já me dá alguns campos bem simples para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa aplicação. Então, qual é o grupo? Né? Qual é a referência, a estrutura lá do nosso projeto? Eu vou usar aqui o que eu estou acostumado, tá? Vou pedir a licença de vocês para usar o nome da minha empresa como referência, e aí o nome do artefato, né? do projeto que a gente está criando. Eu vou colocar aqui receitas API. Então, e aqui, né, o que é legal? Qual que é a ideia? Aqui eu tenho que fazer uma pausa e agradecer para o meu amigo Flávio Pires, né, que ele que deu a ideia. A gente vai fazer uma API onde a gente vai poder disponibilizar e gerenciar receitas mesmo, receitas de bolo, de doce, de comida salgada. E aí algumas pessoas podem estar falando assim, Thales, mas isso é muito besta, isso é um negócio muito bobo. É um negócio simples, que ao mesmo tempo permite que a gente trabalhe com vários contextos ali, várias coisas relacionadas a uma API REST. Beleza? Então, a ideia não é trazer complexidade para vocês em relação ao assunto, ou um assunto que as pessoas conseguem entender de uma forma simples ali, né? Com o que a gente está lidando, e ao mesmo tempo a gente consegue trabalhar todos os conceitos ali principais de uma API REST, tá bom? Então a gente vai trabalhar com a gente vai construir uma API para gerenciar receitas. Flavinho, de novo, obrigado pela ideia, foi sensacional, tá? Aí você pode colocar uma descrição aqui, ó, API para gerenciar e apresentar receitas, tá bom? Legal. Aí ele já monta aqui para mim, ó, já monta o package name, uma estrutura base do pacote que a gente vai ver dentro do nosso projeto. Então a gente já coloca lá, né? Pega essas informações e coloca lá. Aí, qual o tipo de package que eu quero? Mais para frente a gente vai entrar em detalhes, mas eu vou deixar como jar aqui.
e eu vou usar o Java 11, tá bom? Então, ó, tem o Java 8, Java 11, 17, 19, 19 é a última versão, né? O 8 é a versão aí mais utilizada hoje, né, no mercado, principalmente para as novas aplicações. Vamos usar alguma coisa ali intermediária, vamos usar o Java 11. E aqui esse cara também, ó, ele permite que eu adicione algumas dependências. São ferramentas, são bibliotecas que a gente vai usar na nossa aplicação. Então ele já permite que eu coloque isso aqui dentro do meu projeto para já estruturar ali a base do meu projeto. Esse cara, de novo, é sensacional. Então, vamos adicionar algumas dependências. Primeira delas, eu quero Spring Web, beleza? Nós vamos criar uma aplicação que vai rodar ali algumas coisas na web, né? É uma API, então vai ter chamadas web, vai ter respostas pela web, legal? Aí nós vamos usar aqui o DevTools também, que é uma ferramenta bem bacana do Spring, que ajuda a gente aí a acelerar um pouquinho a parte do desenvolvimento. Nós vamos usar o Spring Data JPA, esse cara aqui que vai ajudar a gente pra caramba a fazer a conexão com o banco, fazer todas as interações com o nosso banco de dados. Então, vamos incluir ela ali também. Opa, né? Tem mais coisa ainda. O Lombok, pô, nós não vamos ver na aula de hoje, mas em algumas aulas para frente vamos ver como é que esse Lombok ajuda a gente pra caramba a diminuir o nosso código, a escrita de código. E por final, eu quero usar aqui, eu já vou colocar de novo, galera. Hoje o objetivo da aula não é falar sobre banco de dados, mas eu já quero deixar colocado aqui qual é o banco de dados que a gente vai usar. Então a gente vai usar o Postgres, né? Então o Spring já vai colocar as bibliotecas que eu preciso dentro do meu projeto, né? Eu estou usando o Postgres e aqui, ó, eu vou usar o Postgres como referência, né? Mas se vocês quiserem usar, por exemplo, o MySQL, ele tem, né? Tem outros bancos de dados aqui, ó, o H2, que é um banco de dados que tem uma configuração mais simples, mas é um banco de dados só para teste. Então ele já tem uma série de coisas prontas aqui, ó. A lista é enorme, né? De ferramentas e bibliotecas que a gente pode colocar aí já no nosso projeto e iniciar por aqui. Beleza? Então, como eu disse, a princípio eu vou colocar só essas 5 referências aqui. Legal, então criei, já estruturei ali no site, muito simples, muito direto. Aí eu vou dar um Generate, beleza? Vou clicar no botãozinho aqui Generate. O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo zip com essas informações, com a estrutura já do nosso projeto. Aí nós vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Olha lá, receitasapi.zip. E aí eu vou descompactar esse arquivo em uma área da minha máquina que eu tenha controle sobre o que eu estou fazendo. Galera, isso aqui é importante. Não começa a jogar os projetos em qualquer lugar da sua máquina, não. Tenta criar uma areazinha ali, né? Para você poder saber o que você está fazendo, para você ter mais controle, saber, isso aqui são os projetos que eu estou trabalhando. Então, eu já criei aqui, eu vou dar um extrair tudo, e aí eu já criei uma pasta. Está ali dentro do meu disco D, projetos. Então eu vou selecionar, de novo, é uma área que eu reservei só para trabalhar com os projetinhos, né, que a gente vai brincar aqui no nosso vídeo. E aí eu vou dar um extrair. Legal, tá lá, ele já criou uma pasta, ó, com uma estrutura, bonitinho, legal. Isso aqui a gente pode fechar, legal? Ó, vou deixar aqui só o nosso site aberto. Opa, daqui a pouco eu volto aqui. E aí a gente vai lá no nosso IntelliJ, que eu já deixei aberto aqui também. E aí nós vamos vir aqui, ó, se você não tiver com nenhum projeto aberto, você vai ter essa interface aqui do IntelliJ. E aí você vem aqui, ó, em Open, direto, tá bom? Open. Aí vamos lá na nossa pasta de projetos. Ó que legal, ele já reconhece ali aquela pastinha Receita API como um projeto. Aí eu seleciono ela e vou dar um OK. Ele está perguntando se eu acredito, né, se eu confio nos dados daquela pasta. Sim, beleza, sem problema nenhum. Vou dar um Trust. E aí o que ele vai fazer? Ele vai carregar aqui o nosso projeto e vai olhar, olha que legal, ele vai olhar para esse POM XML aqui, ó, tá? Como é um projeto Maven, né? Então ele vai olhar para o POM XML
esse POM já vem ó, com todas as informações que a gente basicamente colocou naquele site lá, né? Então, qual o Spring Boot, a versão que a gente está usando, as informações básicas lá que a gente colocou, até a descrição ela vem aqui, e ele já colocou todas as dependências iniciais que a gente selecionou ali no nosso Spring Initializer. Então, ó, Spring da Data JPA, Starter Web, o DevTools, o Postgres, né, e o Lombok. Legal? O Starter. Aí ele também já, por default, ele coloca ó, o Spring Boot Starter Tests, né? Também ali para gente, se a gente for criar algum teste na nossa aplicação, você precisa dessa dependência aqui também, tá? Então já colocou, já configurou tudo certinho. E aí o que é a primeira coisa que o IntelliJ faz? O IntelliJ olha para esse POM e fala assim, opa, esse projeto tem uma série de dependências, tem uma série de bibliotecas. Ele vai olhar dentro da máquina se ele já tem essas bibliotecas, né, armazenadas aqui em um diretório específico. De novo, mais para frente eu vou falar para vocês onde que vocês podem achar isso. As bibliotecas que ele não encontrar na sua máquina, ele já vai na web, já tem lá o IntelliJ já vai ali no site do Maven, né, já tem ali os caminhos todos certinhos e vai baixar essas bibliotecas para sua máquina para deixar o seu projeto já pronto e preparado para trabalhar, beleza? Então, no meu caso, como eu já tinha feito alguns testes antes, ele já tem essas bibliotecas, ele já baixou todas as bibliotecas aqui, e aí ele, ó, tá tudo sincronizado, as bibliotecas estão aí, tá? Então, se você olhar aqui nesse External Libraries, são as bibliotecas, tá bom? Que ele baixou lá, ó, do Maven. Então, você tem o Spring, Spring Boot, né? Ó, tem outras coisas aqui que estão relacionadas a essas dependências que a gente colocou aqui no nosso projeto. De novo, ele faz tudo isso de forma automática para você, tá? E aqui, se a gente for olhar a estrutura base do nosso projeto, né, um projeto do tipo Maven, ele traz essa estrutura de pastas para a gente aqui. Ó. Então, você tem o search, né, SRC, onde a gente vai colocar os nossos códigos efetivamente, e a parte de teste, se a gente for criar algum teste para a nossa aplicação. Tá? E aí dentro de search você tem lá o main, aí a gente tem o nosso código Java e resources, que são recursos adicionais que a gente vai usar, arquivos de configuração, alguns outros recursos que não são efetivamente código da nossa aplicação, eles basicamente vão estar aqui dentro dessa pasta resources. Tá? E aqui ó, ele já criou também uma classe principal, essa receita API Application, ele pegou do nome da aplicação lá, então o próprio Spring, e aí que trabalhou isso, pegou as referências e criou a nossa classe. Nossa classe está pronta, nossa aplicação, na verdade, ela está pronta. Né? Se eu clicar aqui para rodar a nossa aplicação, eu quero rodar a nossa aplicação, e eu vou fazer isso agora, vai dar um erro, mas nós vamos entender por quê, tá bom? Então, vou rodar a nossa aplicação. De novo, minha aplicação está pronta. Tá? Ele já montou, já baixou as bibliotecas e teoricamente está tudo funcionando. Está me dando um aviso aqui do Lombok, eu vou habilitar o Lombok, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Em outros vídeos. Aí legal, ele fala assim, ó, ele tentou subir a aplicação, tá vendo? Ó, a aplicação falhou para iniciar. Por quê? Aí ele dá aqui, ó, pô, você não configurou o data source aqui. Então, ele olhou, ele viu que tem ali uma biblioteca do Postgres, então ele fala assim, opa, você quer usar um banco de dados na sua aplicação. Só que você não configurou esse banco de dados. E se você não configurar o banco de dados, eu não consigo subir a aplicação. Eu preciso saber, né, o que eu preciso fazer com esse banco de dados. Legal? Aí ele fala aqui, dá algumas dicas também. Se você quiser, tem alguns bancos de dados que você não precisa fazer a configuração, que são bancos de dados só para teste, como é o caso do H2, HSQL, o Derby, ou coisa do tipo. Mas no nosso caso não, eu quis mesmo, de propósito, já iniciar com o banco de dados que a gente vai usar, tá bom? Aí o que acontece? Né? Preparação. Aqui no meu, eu já instalei o Postgres, já está tudo instalado, bonitinho. No meu Postgres, eu criei um banco de dados, que eu chamei de Receitas API. Legal? E esse banco de dados, né? Tá lá, eu criei um usuário específico para tratar os dados desse banco de dados. Ele está vazio, pode ver que eu só criei o banco, não tem nenhuma tabela, ó. Não tem tabela nenhuma no meu banco de dados, eu só criei ele, beleza? Tá bom? De novo, sem muitas frescuras aqui, ó. Tá, o TF8, banco basicão,
sem problema, só mudei o meu usuário padrão. Claro que esse usuário que eu criei aqui, a Tanis, ele tem poderes de administrador do meu banco de dados, então criei ali o banco. Show de bola. Aí o que eu tenho que fazer para que a minha aplicação possa conhecer, reconhecer aquele banco e possa conversar com aquele banco de dados? Eu tenho que vir aqui no meu Application Properties, já deixei aqui ó, uma configuraçãozinha preparada, eu tenho que colocar essas informações aqui no meu Application Properties. Opa, perdão, tá lá. Então, vamos falar sobre isso em outros vídeos, tá bom? Mas basicamente, né, ó, qual é, o banco de dados? Qual é o tipo de banco de dados que você está conectando? Então, qual é o dialeto? É o PostgreSQL Dialect, que é o dialeto específico do Postgres. O que você quer fazer quando você for executar algum comando, né? Você quer que os comandos sejam executados de forma automática? Vamos ver isso para frente também. Por enquanto não, tá? Nós vamos mudar isso. Você quer apresentar os comandos SQL que a aplicação for executar no banco, você quer mostrar elas aqui, ó, na área, né, no terminal, no debug. Então, se eu colocar como true, ele vai mostrar aqui os comandos conforme eles forem sendo executados. Qual é o caminho do banco de dados? Então, aqui, ó, beleza. Essa primeira parte é padrão, legal. Quando você instala o banco de dados, você pode mudar a porta, mas eu acho melhor vocês manterem a porta padrão 5432. E aqui, depois do barra, você só coloca o nome do banco de dados, de novo, né? O mesmo nome que você criou aqui no Receitas API. E aí, qual é o usuário e qual é a senha? Galera, fala assim, pô, Thales, mas aqui a senha fica aberta. Não, isso aqui é um arquivo de configuração, está dentro da aplicação, isso não fica visível para quem usa a nossa aplicação, tá bom? É uma forma segura ali de você colocar os dados. Dá para criptografar, aqui tem outros recursos, mas não é o caso agora nesse momento, tá bom? Então, eu tenho lá o meu usuário Atanis e a senha que eu coloquei para esse cara, né? Voltando aqui mais uma vez, tá lá o meu usuário, e aí se eu for nas configurações do meu usuário, eu vou ver lá a senha que eu defini para ele. Legal, agora de novo, vamos voltar lá para o nosso Receitas API, tá? Podemos dar um zerado aqui, vamos tentar iniciar de novo a nossa aplicação. Tá lá, tá tentando iniciar, belezinha, show de bola. Bacana, iniciou nossa aplicação. Ó. Ele já subiu o Tomcat na porta 8080 e já iniciou nossa aplicação, então ele conseguiu conversar com o nosso banco de dados, ó, já está tudo certinho, bonitinho. Legal. O que é iniciar a nossa aplicação? Se eu vier aqui, ó, se eu dar um localhost, porta 8080, que é o que ele iniciou no Tomcat, por padrão, ele vai me dar um 404. Por quê? A minha aplicação está no ar, só que ela não está respondendo nada, né? Não acontece nada. Então, vamos fazer a nossa aplicação dar uma resposta aqui. Legal, ó. Primeiro, vamos lá, galera, ó, não esqueçam disso, esse é um passo simples, mas importante. Então, vamos criar alguns pacotes aqui, onde a gente vai colocar as nossas classes para fazer uma separação, deixar uma organização legal. Primeira delas, controller. Aí depois, a gente vai ter um outro pacote aqui, que vai ser o pacote de serviço. E um outro, por enquanto esses são os básicos, né? O model, onde a gente vai guardar as nossas classes de referência, classe de modelo. No controller, nós vamos colocar as classes que vão receber chamadas via web e vão devolver alguma coisa, né? No pacote modelo, as classes de base, de referência, né? As classes com as estruturas dos objetos que a gente vai lidar aqui na nossa aplicação. E a classe e o pacote de serviço, onde a gente vai colocar as classes de serviço, onde a gente vai efetivamente trabalhar a lógica de negócio da nossa aplicação, manipular informações, salvar coisas no banco de dados, recuperar coisas do banco de dados ou coisas do tipo, tá bom? Então, esses três pacotes aqui são básicos para a gente, tá? E aí, né, se vocês repararam, ele montou o pacote inicial com aquela estrutura que a gente colocou lá no Spring Initializer, né, com Iridium IT e o Receitas API. E aí, a partir desse ponto de referência, eu tenho controller, model e service. Vamos lá, vamos fazer nossa aplicação responder algumas coisas. Vamos criar a nossa primeira classe controller aqui.
Vou chamar de receita controller. Bacana. Essa nossa classe, ela vai ser uma classe do tipo REST controller, então ela vai receber chamadas web e vai devolver algumas informações, então a gente precisa anotar ela aqui com essa anotação REST controller. E ela também, eu preciso dizer qual é o caminho, por onde que os nossos usuários, por onde que outras aplicações vão poder fazer chamadas e receber alguma informação desse controller. Tá? Então a gente usa esse request mapping aqui, e aí a gente pode definir qual é o caminho, qual é a URI pela qual, de novo, os nossos clientes externos, né, os browsers ou outras APIs podem conversar, podem trocar dados com esse controller que a gente está criando aqui. E aí eu vou criar aqui um base, receita API, então esse vai ser o caminho base da nossa aplicação, tá? Legal. Então a gente já fez ali a configuração de, né, mostrando para os nossos clientes externos como é que eles vão acessar esse nosso controller. E agora eu posso criar um método, por exemplo, para responder alguma coisa. Eu vou criar um método que vai receber uma chamada do tipo get, através do que? Vamos lá, qual é o caminho? Ó? Eu vou colocar aqui listar. Então, quando eu fizer uma chamada para receitas-api /listar, eu quero que a minha aplicação, que a minha REST API, me devolva um... Não se preocupem com isso por enquanto, tá? Eu vou devolver uma entity, aí vou dar um nome pro nosso método, listar receitas, aí um nome pode seguir o padrão Java mesmo, sem problema nenhum. E quando eu chamar esse método, eu quero que ele me retorne um response entity. Ok, ó, vou responder que a chamada foi bem sucedida e vou devolver alguma informação. Vamos dizer lá, estou colocando texto, galera, de novo, bem simples, tá bom? Listagem de receitas, tá bom? Legal, bacana. E aí, poderia ter mais informações aqui, mas basicamente vou devolver um texto, tá? E aí, dou um ok, legal, show de bola. Vou salvar, e aí o que eu vou fazer? Ó? Nós vamos lá no nosso... Aqui ele está em execução, legal? Então, ó, ele está em execução, beleza, show de bola. O que eu vou fazer? Eu vou restartar, ó. Vou reiniciar a minha aplicação para que ele possa pegar essas alterações que eu fiz aqui e vamos ver que efeito que a gente tem. Ó, de novo, já startou, não tem nenhum erro no código, bacana. Vamos lá no nosso browser. Agora, se eu colocar aqui, ó, os caminhos, né? Ó, receitas API listar, que eu já tinha de novo feito alguns testes aqui, e der um enter. Opa, deixa eu ver se eu... A receita... Vou só mudar aqui, perdão. Ó, tá vendo? Ó? Parece que é um erro grande, mas não. Só errei ali o nome. Beleza. Aí ele já está me devolvendo, ó, aquele texto. Então, a nossa aplicação, a nossa API, já está recebendo chamadas do tipo get e está devolvendo alguma coisa. Bem simples, direto, reto, sem muitos problemas. Se eu quisesse criar um outro método aqui, ó, sei lá, vamos criar um outro get aqui qualquer. Vamos chamar de... eu já tinha usado isso aqui, vamos lá, vai. Só para vocês poderem entender. Eu preciso dar um outro caminho para esse método, né? E aí eu vou responder aqui, ó, tem que dar outro nome também, então vou chamar de get receita, que dá para a gente aproveitar isso aqui mais fácil, não pode ter o mesmo nome, os métodos, né? E aí, vamos mudar aqui, ó, lista uma única receita. Bacana, show de bola. Vamos lá, de novo, vou reiniciar aqui a minha aplicação. A gente vai ver uma forma de não ter que reiniciar, aquele DevTools vai ajudar a gente em relação a isso, mas isso para os próximos vídeos. Ó, startou novamente, recebi a informação que startou novamente.
Vamos voltar lá para o nosso browser. Agora, se eu colocar aqui, ó, uma receita, tem lá, lista uma única receita, e aí a gente já tem 2 endpoints aqui, ó. Olha que legal. De forma simples e direta, a gente tem 2 endpoints diferentes, recebendo chamadas e fazendo uma resposta para a gente. Beleza? Show! Era isso que eu queria mostrar para vocês de novo, ó. Nosso projeto, a estrutura base do nosso projeto para a gente poder trabalhar, começar a incluir nossas classes e tal, ele está pronto, está funcionando, bonitão, já está com o banco de dados conectado. Mais uma vez, galera, mais para frente a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver como é que a gente brinca com o banco de dados, como é que a gente trabalha com o banco de dados. Eu não tenho objetivo nenhum aqui de mostrar para vocês como é que vocês fazem a instalação das ferramentas, no caso o Postgres ou o MySQL, se vocês quiserem usar, o IntelliJ, outras ferramentas que a gente vai usar aqui, tá bom? A ideia dos nossos vídeos não é essa. Então, eu vou tentar colocar ali no descritivo dos vídeos alguns tutoriais bacanas, alguns vídeos bacanas que ensinam vocês como fazer a instalação dessas ferramentas, tá? Mas, de novo, o objetivo aqui é focar no desenvolvimento da API e não como utilizar as ferramentas. Legal? Bacana? Então, show de bola. Espero que tenham gostado aí desse primeiro vídeo e vou tentar preparar aí alguns vídeos com mais frequências para vocês. Vamos fazer essa aplicação funcionar. Vocês vão ver que legal. A minha ideia é no próximo vídeo, não, imagino que algumas pessoas já sentiram falta aí, mas a minha ideia é que no próximo vídeo a gente crie ali um link desse nosso projeto aqui com um projeto remoto no GitHub, para vocês poderem ter acesso ao código, para vocês irem seguindo tudo que eu estou fazendo, olhar, tirar dúvidas, mas lembrando sempre, a ideia é que vocês construam a aplicação em paralelo, tá bom? Essa é a melhor forma, o melhor caminho para vocês poderem aprender efetivamente a lidar e trabalhar com Spring, com Java e criar uma aplicação bacana, como a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, valeu, vejo vocês na próxima, beijão no